Há cerca de uns 2 dias atrás, eu estava na praia, né, ali com a minha família, e eu sentado na areia eu comecei a observar, né, o mar estava muito calmo, as ondas que vinham e voltavam, né, e ali como elas estabeleciam um limite, não passavam daquilo ali que foi estabelecido naquele momento. Não estou querendo falar aqui sobre maré cheia ou maré alta, né, maré baixa, cheia ou baixa, não, não é isso. É como as ondas vinham e voltavam num sincronismo e elas não estabeleciam ali um perímetro, né? Eu achei muito interessante porque na perfeição de Deus, né, de construir, de fazer as coisas na qual esse mundo que a gente habita, né? Porque se você olhar, né, for desfolhar as páginas da Bíblia, né, que é o manual de vida, vai ver ali que Deus ele pega o mundo e a terra ela é sem forma e vazia, né? E ali ele começa a fazer separação das coisas, do que é dia, do que é noite, a separação das águas e da terra. E então ali Deus ele vai decretando na criação do mundo que tudo tem um limite. E aquilo me chamou muito a atenção quando eu estava ali no mar, em referência ao que Deus nos deu, sabe? E essa questão da gente impor limites. E isso me veio à mente, que muitas das vezes nós não colocamos limites, a gente não impõe limites, a gente não estabelece limites na nossa vida para certas situações. Porque tem uma diferença de você impor limites e de você estabelecer limites. Muitas das vezes nós ficamos receosos, né, ou com medo por algum tipo de situação, que a gente possa sofrer algum tipo de represália, então a gente vai deixando as coisas acontecerem em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente passa por algum tipo de relacionamento que ele é abusivo por causa do amor, né? Nós amamos tanto uma pessoa, a gente se dá tanto por essa pessoa que a gente esquece de viver e vive em prol do próximo e acaba a gente entrando, né, num relacionamento abusivo. A questão do trabalho, muitas das vezes você sofre uma certa pressão no trabalho, até opressão no trabalho, por você ser dependente daquilo, então você sofre certos tipos de abuso e você ali você não consegue estabelecer um limite nas situações, nas coisas. Isso vai até na família ou em algum tipo de relacionamento pessoal ou até mesmo familiar, tá? Relacionamentos também de amizades, que você sai com pessoas e as pessoas às vezes acabam tomando direção das coisas, sabendo que você está ali presente muitas das vezes com a sua família. Às vezes você está ali numa reunião com pessoas, com um grupo de amigos, e as pessoas tomam a direção das coisas e você, por ser muito passivo, você vai deixando essas coisas acontecerem porque você quer ser aquela pessoa que não quer ser invasiva. Você deixa as pessoas tomarem direção, mas por dentro você não está gostando. Existem vários tipos de situações que nós temos que estabelecer para a gente um perímetro, a gente tem que estabelecer nas nossas relações, sejam elas familiar ou sejam elas pessoais ou de trabalho, a gente tem que estabelecer em nossas vidas um perímetro para que essas pessoas não sejam invasivas e não invadam a nossa privacidade. Então, quando eu falo da gente estabelecer, ou da gente impor limites, é isso. Você tem que saber impor limites nas pessoas, você tem que saber impor limites em si mesmo, que muitas das vezes o problema está em você, o problema não está nas pessoas. Porque certas situações as pessoas vão fazendo com você certas coisas que você não gosta, é porque você nunca chegou e estabeleceu para ela ou conversou com ela sobre aquilo que você não estava gostando. Um exemplo muito notório, né, ou muito na atual circunstâncias que eu vivo, que eu vejo, é lá onde eu trabalho, no meu serviço mesmo, tem uma empresa que ela é terceirizada, ela é contratada, e ali tem um tipo de reunião que eu vi que um grupinho nunca estava gostando daquilo, mas ficavam ali, já estavam há mais de um ano. Então eu conversei com uma pessoa sobre aquele tipo de reunião, que eu não participo dessa reunião, né? E ele falou que, poxa, eu fico ali porque eu me sinto um pouco oprimido, porque eu não sou contratado da empresa e eu vejo que tem algumas pessoas que são da parte da chefia e ficam ali, então eu fico porque eu me sinto meio que obrigado. Falei, não, ninguém é obrigado a nada. Você tem que impor e você tem que estabelecer aquilo que você acha que é certo para você. Você não pode sofrer nenhum tipo de represália e fazer aquilo que você não gosta. Então, quando a gente fala de repressão, ela vai muito além. Tem vários tipos de situações que a gente passa ou que a gente vive, que nós somos oprimidos, ou às vezes até a gente oprime, porque a gente não consegue estabelecer ou a gente também não consegue impor um limite. Relacionamentos que são abusivos. Muitas das vezes as pessoas se dá mais, ou dá mais do que recebe, e as pessoas sofrem ali por quê? Porque se dão mais, porque amam mais, porque querem aquela pessoa do lado, e muitas das vezes aquela pessoa ela faz um certo tipo de pressão para que se estabeleça tudo aquilo que ela quer.
Você muitas das vezes você sai com um grupo, ou você sai com a sua esposa, ou vice-versa, mas por que que as pessoas têm que escolher o prato? Por que que as pessoas têm que escolher o restaurante? Por que que as pessoas têm que escolher aonde vão e vão te levar se vocês são grupos e vocês não debatem? É porque você não estabelece um limite. E quando você não estabelece um limite para a pessoa, você muitas das vezes se frustra. Então, o que que eu estou querendo te dizer? Quando eu estabeleço um limite para a pessoa que está comigo, eu sento ela e converso com ela sobre situações que não são agradáveis. Não é você pegar um telefone, você desligar um telefone, você maltratar a pessoa, você não querer ver mais a pessoa. Não, isso aí que você está fazendo é errado. Você não tem que afastar as pessoas de você por atos que a pessoa faz e que você não acha legal. Isso não pode ser feito desse jeito, porque você vai acabar se escondendo e você vai acabar muitas das vezes perdendo a amizade. As pessoas nem sabem que estão fazendo isso. Quando você estabelece um limite para si mesmo, é você se colocar no lugar e dizer: olha, nós vamos sair, o que nós vamos fazer? É um comum acordo. Você quer isso? Não, mas eu não quero isso para mim. Num relacionamento, olha, você quer isso? Eu não quero isso para mim. Então você começa a estabelecer limites para você daquilo que você não aceita mais, daquilo que você não gosta mais, daquilo que você não quer mais fazer. E você muitas das vezes no outro, quando você estabelece o limite no outro, é quando você chega para ele e conversa, chama para conversar. Olha, eu queria falar um negócio com você. Num particular, não precisa expor a pessoa a nada, a pessoa aos outros. Ah, eu quero uma testemunha, eu quero que as pessoas vejam. Não. Você pode chamar essa pessoa num particular e falar: olha, eu queria falar com você. Já tem um tempo que está acontecendo isso e isso, eu não tô achando legal esse tipo de relacionamento que está havendo entre a gente, o que está acontecendo conosco, nesse relacionamento de amizade, nesse relacionamento de parceria, nesse relacionamento familiar, nesse relacionamento muitas das vezes de amor mesmo, né, entre duas pessoas, um casal. O que você está fazendo, eu não estou gostando, não é assim que as coisas funcionam. Então você, numa conversa, você estabelece aquilo que você pensa para o outro saber que até ponto que ele pode ir. Porque acontece muitas das vezes disso. Porque a pessoa ela sai para um lugar determinado sem saber para onde ela vai. É uma pessoa que escolhe o que está fazendo, muitas das vezes faz porque ela quer fazer aquilo, porque ela deseja fazer aquilo, porque ela deseja comer aquilo, porque ela deseja ir naquele lugar e ela te leva sem saber se você quer ou não. Mas por quê? Porque você não chegou, conversou e questionou. Porque tudo você pode questionar. Olha, onde nós estamos indo? Olha, o que você está fazendo não é legal. Olha, até aqui está tudo bem, mas daqui para lá não está legal, porque você está me oprimindo, você está fazendo comigo algo que eu não estou gostando. As pessoas às vezes sofrem um tipo de bullying, um tipo de perseguição, porque ela não consegue impor e se impor. Vocês estão entendendo que existe uma diferença de eu colocar um limite em mim, mas de eu colocar um limite no próximo, nas pessoas. Você não é obrigado a passar por situações que você não quer, mas você se coloca porque você tem medo, muitas das vezes, de magoar a pessoa, de afastar essa pessoa de você, de perder esse tipo de relacionamento, de perder muitas das vezes o emprego. Então você sofre um tipo de pressão, você se machuca e você se frustra, e muitas das vezes você carrega isso para dentro do seu lar ou para dentro de si mesmo. E muitas das vezes, não é uma regra, você acaba caindo numa espécie de mini depressão. Não chega a ser uma depressão, uma mini depressão, porque você não consegue separar aquilo que você pode ser para si de melhor ou que você pode estabelecer no outro. O que eu estou querendo dizer é que você pode mudar. Mude por si, mude para si, mude para o seu relacionamento familiar, seu relacionamento no emprego, seu relacionamento pessoal. Não deixe que as pessoas façam com você aquilo que você não quer fazer com elas, entendeu? Eu não me sinto bem se eu fosse fazer isso, porque você deixa fazer isso com você? Porque você é abusada, porque você muitas das vezes mantém esse tipo de pressão em cima de você por causa de situações que não convém e que não vale a pena você viver. Porque você pode, você deve, você tem que ser feliz. Porque quando Deus estabeleceu lá no Gênesis, naquilo que eu acredito que Ele criou, limites para tudo, isso serve para a gente também no nosso relacionamento. Nós temos que ter limites e estabelecer limites, pois tudo aquilo que ultrapassa aquilo que eu quero me oprime. Então eu vou, paro, respiro e chamo essa pessoa ou o que está acontecendo, eu começo a estabelecer e colocar na mesa aquilo que eu acho melhor para mim ou não. Então, se você sofre esse tipo de pressão, se você sofre esse tipo de relacionamento, esse tipo de abuso, esse tipo de bullying, para, respira
e dê um tempo, estabeleça limites na sua vida, para a sua vida, porque você pode, você merece, você deve ser feliz ao seu jeito, no seu jeito. Essa é a mensagem que eu deixo para você aqui. Estabeleça limites e imponha limites. Que Jesus te abençoe e te dê uma nova oportunidade de você mudar. Amém?